temos novamente, né, no noticiário, as primeiras páginas dos jornalões da burguesia, tratando da questão ambiental, né, valor econômico, primeiro deles, né, que trata da questão ambiental. É sempre o desafio achar as matérias depois, principalmente quando não são tão óbvias assim, né? Que tratam sobre meio ambiente. Mas está aqui, vou compartilhar com vocês, compartilhar a tela com vocês, aqui, a primeira página de hoje do Valor Econômico, e essa foto aqui, se a gente olha bem para ela, presta atenção na legenda, ela é uma notícia ruim para a questão ambiental. Elétricos fora dos planos. Alexander Ware, presidente da BMW na América Latina, frustrou expectativas ao anunciar investimentos de 500 milhões na fábrica de Araquari, Santa Catarina, mas que não contempla sequer modelos híbridos. Segundo o executivo, o país ainda deixa a desejar em termos de infraestrutura para eletrificação. Está na página B8 do Valor Econômico. No Globo de hoje, são duas notícias, né, referentes ao meio ambiente, à questão ambiental, com grande destaque, inclusive, né, aqui na primeira página do Globo de hoje. Crise ambiental. Área desmatada na Amazônia é a maior dos últimos 15 anos. O governo omitiu a informação na Conferência do Clima em Glasgow. Relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra que o desmatamento da floresta amazônica foi de 13.235 km² entre agosto de 2020 e julho deste ano, um aumento de 22% em relação ao período anterior e recorde desde 2006. As informações reveladas no documento, datado de 27 de outubro, foram ocultadas pela delegação brasileira na COP26, que começou 3 dias depois. Após divulgação dos dados, ministros prometeram força total contra o desmatamento. Também tem o editorial. Veto ambiental da UE pode incentivar o Brasil a reagir. Né? Opinião do editorial do Globo de hoje. Né? Eu acho que não tem mais. Tem essa aqui, né, também. Produtores dos Estados Unidos querem barrar a carne brasileira. Pecuaristas americanos alegam, como a China, que o Brasil registra 2 casos de mal da vaca louca. Mais ocorrências são isoladas. Então, essas são as notícias sobre meio ambiente do Globo. O Estado tem 2 notícias, né, sobre meio ambiente, também o Estado de São Paulo, né, também com grande destaque na primeira página, né, para a notícia aí de que a Amazônia registra o maior índice de desmate em 15 anos. A área desmatada foi 21,97% maior do que no período anterior. Agora, tem uma outra notícia aqui que não está explicitamente relacionada à questão ambiental, pode ser que não tenha, inclusive, uma relação, mas eu desconfio, né, que é essa notícia de que Ubatuba tem mais um relato de ataque de tubarão.
né? Eu estava lendo ali a notícia, é o segundo ataque de tubarão em Ubatuba, se eu não me engano, em 1 ou 2 semanas, né? E, normalmente, né, esses ataques de tubarão contra, né, seres humanos nadando na praia, né? Foi uma senhora idosa, né? Ela foi ferida, acho que nos 2 casos as pessoas sobreviveram, mas, normalmente, quando esse tipo de ataque começa a acontecer, como a gente sabe lá do Recife, por exemplo, né, isso é em função de desequilíbrio, né, no meio ambiente, faz com que os tubarões, né, passem a procurar os seres humanos que não são uma presa normal, né, uma presa do cardápio dos tubarões, né? E muitas vezes os tubarões, parece que foi o caso, inclusive nem insistem nos ataques, né? Eles experimentam, veem que não é o que eles gostam e tal, né? E desistem do ataque. Então, essa notícia também me chamou a atenção, né? Eu estou estranhando aqui que eu não anotei nada sobre o meio ambiente na primeira página da Folha. Então, dando uma olhadinha aqui para conferir, realmente, né, parece que a Folha não tratou da questão ambiental, né, no noticiário de hoje, né? Então, essa questão aí, né, do desmatamento da Amazônia, né, realmente é muito preocupante, nada surpreendente, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que significa passar a boiada, a gente sabe, né, o que é um capitalismo em crise, né, buscando desesperadamente aumentar os lucros dos negócios, né, em todas as frentes, apesar, né, de todos os problemas sociais e ambientais, né, e de toda a retórica, né, a gente tem visto a passada da boiada em vários lugares do mundo, seja nos direitos dos trabalhadores, seja nas florestas, no meio ambiente, de uma maneira geral, né, com aquele quadro, né, de queda nas emissões dos gases estufa que aconteceu em 2020, né, caindo aqui para durante a pandemia já, né, retomou uma trajetória de crescimento, né, e tudo indica que aqui no Brasil a gente não vai ver, né, quando for consolidado, né, os próximos relatórios, novidades positivas nesse sentido, né? Acho o Globo muito otimista, né, achando que essa pressão da União Europeia pode realmente fazer com que se mude, né, a orientação, né, de devastação da floresta amazônica, né, e de outros biomas aqui no Brasil, né, porque existe essa pressão retórica no discurso, né, ameaças de resolução, mas também existe a pressão no sentido contrário, né? Nós vivemos num mundo mais globalizado do que nunca, né? Essas cadeias, né, de exploração das florestas brasileiras, elas são internacionais, das florestas de outros países do mundo, né? Então, há a pressão pelo gado, a pressão pela soja, a pressão pela madeira, né? Em outros lugares do mundo, por exemplo, a pressão é pela palma, né, para se produzir o óleo de palma. Então, a gente tem, na verdade, né, os cenários indicando aí que vamos continuar pisando no acelerador, né? Essa notícia da BMW, né, ampliando investimentos, né, sem nem pensar nos carros elétricos, né, e levantando uma questão importante, essa questão da infraestrutura, né? Eu acho que a ideia da eletrificação, né, da frota de automóveis mundiais como uma saída, né, para substituir os combustíveis fósseis e manter, né, o sistema de transporte baseado, né, nos automóveis elétricos, uma ilusão, né? Não
não refletir, né, sobre o que significa, né, o impacto da necessidade de se substituir toda essa energia produzida por petróleo nos automóveis por energia elétrica, né? Como vai se produzir toda essa energia elétrica, toda a infraestrutura, né, que vai ter que ser instalada, né, para essa produção, para essa distribuição. Tudo isso gera impacto ambiental, né? Os cataventos geram impacto ambiental, os painéis solares geram impacto ambiental, né? Realmente são apostas, né, em soluções tecnológicas que esse tipo de notícia aí da BMW me parece que indicam que são um falso otimismo. Então, a questão ambiental segue em pauta, né, e a gente vai seguir aqui sempre, né, fazendo a crítica, né, tentando trazer um pouquinho, né, vamos dizer assim, de uma crítica mais radical e mais profunda sobre a pauta ambiental. Esse é um dos nossos principais desafios no nosso canal Ecossocialista Libertário, né, no nosso matutino Ecossocialista Libertário.